Olá, meus amigos, que haja paz, haja luz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui para abençoar a sua vida com uma palavra de fé, a semente da fé no nome de Jesus. E o título da nossa mensagem é Os Perigos do Saber. Não limite, não barre a operação do Espírito, o Espírito de Deus. Amigos, quando a pessoa ela é dotada de um conhecimento, ela por muitas das vezes coloca sua confiança naquele conhecimento que ela tem, naquele título que ela carrega, naquele diploma que ela conquistou. Muitas das vezes a confiança, muitas pessoas colocam nessas coisas. E é aí que no campo espiritual muitos se perdem na caminhada. Ao invés de se tornar pessoas que crescem com Deus a cada dia, elas acabam se tornando pessoas que são religiosas, que estagnaram na vida espiritual. E por causa de quê? Por causa da bagagem de conhecimento, de cultura religiosa que ela alcançou. Muitas das vezes a pessoa ela limita a operação do Espírito, em outros casos ela barra completamente. Quando ela enche o seu coração de orgulho, de soberba, de prepotência, por causa dos conhecimentos que ela adquiriu, nas Escrituras Sagradas. Mas amigos, o Senhor Jesus ele não quer que nós venhamos entrar por um caminho que parece bom, mas que no final é caminho de morte. O Espírito dele está pelas Escrituras a nos guiar sempre em toda a verdade. A própria Escritura Sagrada diz que no livro de Lucas, capítulo 10, Jesus se regozijou e adorou o Pai. Por quê? Porque ele havia revelado a salvação aos pequeninos, aos humildes de espírito. Ele havia concedido a revelação da salvação. Deus não se revelou àqueles que estavam cheios de si e se consideravam salvos. Não, Deus se revelou aos perdidos que se consideravam perdidos, aos enfermos na fé que se consideravam enfermos, aquelas pessoas que estavam ali vivendo de maneira que elas sabiam que estavam no erro, sabiam que estavam no pecado, sabiam que necessitavam de salvação, mas que ao ouvirem falar de Jesus, elas colocaram a fé em Jesus, elas abriram o coração, elas deram condições do Pai operar na vida delas a mudança. A essas pessoas o Pai ele revela o Filho, ele revela a salvação. Então, meu amigo, minha amiga, o caminho para crescermos espiritualmente é mantermos um coração humilde, é mantermos um coração dependente do Espírito Santo, é mantermos o hábito de orar sempre e pedir ao Espírito Santo a luz, a direção dele na nossa vida. Olha o que diz, meus amigos, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 2. A Escritura Sagrada diz assim, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Mas se alguém amar a Deus, ama a Deus, esse é conhecido dele. Então muitas pessoas, elas se julgam saber muitas coisas a respeito de Deus, a respeito da Escritura Sagrada. Muitas pessoas elas colocam o seu coração nos seus conhecimentos adquiridos por estudo, por cursos e assim por diante. E é aí que a pessoa se perde, e é aí que a pessoa entra por um caminho de engano. Não é errado estudar, aprender, buscar o conhecimento. Pelo contrário, Deus, ele quer que tenhamos essa fome, essa sede de aprender das coisas dele. Deus quer, Deus aprova, mas Deus não quer que o nosso coração se perca. Ou seja, que nós venhamos deixar de confiar e depender dele e nos apoiar na força do braço,
nos apoiar no conhecimento que nós temos. Não, Ele quer que a nossa dependência seja sempre da revelação, das direções do Espírito Santo dentro da palavra a cada dia, no nome de Jesus. Por isso o texto diz: se alguém cuida, se julga saber alguma coisa, né, ainda não sabe como convém saber. Se a pessoa pensa que sabe alguma coisa, de tal maneira que ela já não pede mais direção ao Espírito Santo, de tal maneira que ela já confia em si para falar de Jesus, para compartilhar a sua fé, de tal maneira que ela se sinta já independente, então essa pessoa, ela está completamente errada. Tem pessoas que dizem que elas sabem tudo de Bíblia, que pode querer debater com ela, que ela responde tudo, ela sabe tudo e assim por diante. Essa pessoa, meu amigo, minha amiga, está vivendo fora da palavra, está vivendo contrário ao ensinamento de Deus, está vivendo um engano religioso. Em outras palavras, ela está barrando a operação do Espírito, o mais de Deus de vir sobre a vida dela. Ela conhece a letra, mas ela está barrando a revelação do Espírito dentro da palavra de se manifestar no coração dela. Por que dizemos isso? Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, ali no versículo 1, né, vai dizer assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este fora ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que faz se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Amigos, esse líder, esse mestre entre os judeus lá, chamado Nicodemos, né? Ele era um fariseu e ele era um dos principais, ele era uma pessoa de renome naquela época no mundo religioso. Ele era alguém que era dotado de muito conhecimento da lei de Deus, das Escrituras. E ele foi a Jesus dizendo que sabemos que tu és enviado de Deus. Mas Jesus, na mesma hora, Jesus falou o que para ele? Jesus falou que, em verdade te digo, se não nascer da água do Espírito, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se não houver uma mudança dentro da pessoa, de nada vale o título que ela carrega, né? A posição que ela está, o conhecimento que ela tem, de nada vale. Então, olha que coisa séria. Aquele homem estava ali dotado de conhecimento humano, né? De títulos humanos, mas Jesus falou para ele que aquilo dali não era suficiente, se não houvesse uma mudança interior. E muitas pessoas hoje em dia, elas se valiam dos seus títulos. A pessoa se valia do seu título, né, de pregador do Evangelho, ela se valia do seu título que ela conquistou humanamente falando, título de médico, de advogado, né, de professor, de assim por diante, e acha que aquele título por si só é o suficiente. Meu amigo, minha amiga, quando a gente chega diante de Deus, o nosso coração tem que estar completamente rendido ao Senhor, ao Espírito Santo. Nada, capacidade alguma que tenhamos adquirido pode substituir a revelação, a direção do Espírito Santo dentro da palavra, a nossa dependência de Deus a cada dia. Nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração jamais, porque esse é o princípio da queda de qualquer pessoa. Quando ela deixa a soberba, o orgulho, entrar no coração, se instalar na vida dela. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A humildade precede a honra de Deus, mas o orgulho precede a queda. Então, que venhamos guardar o coração sempre. Tudo que nós temos vem de Deus, toda capacidade, todo conhecimento, toda habilidade, mas nada disso pode substituir a humildade de Deus em nós e a nossa dependência do Espírito Santo de Deus a cada dia. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, para nós terminar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no versículo
19. Diz assim, ó: e não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Não apague o Espírito. Não barre a operação do Espírito de Deus na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua vida. Amém? Guarda essa palavra no coração. Cuide os perigos do saber, do conhecimento. Muitas das vezes o saber, ele conduz a pessoa a se ensoberbecer. Mas o Espírito, como diz João capítulo 16, versículo 13, ele quer nos conduzir, guiar em toda a verdade, em todo o caminho de Deus para a nossa vida. Deixe o Espírito Santo te guiar. Não deixe a soberba, o orgulho, a prepotência existir no teu coração jamais. Tenha um coração quebrantado, humilde na presença de Deus e seja completamente dependente do Espírito Santo a cada dia. Busque, peça a Ele a direção na palavra, a revelação da palavra, as orientações a cada dia dentro da palavra. E assim, quando Ele vê essa dependência dele no teu coração, Ele vai te suprir com o cuidado, pastoreio, com a direção dele a cada dia que você necessitar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.